Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece. E você, leitora do Portal da Holanda, hoje é segunda-feira, meu dia favorito. Eu sempre digo isso para vocês há um tempão, não é? Mas sabe por quê? Porque é na segunda-feira que a gente vê, se quiser, vê um riscado ali na frente que diz: vamos lá, essa é a linha de mais uma partida, que sinaliza que nós estamos ali prontos para mais uma partida. Então, eu hoje inicio essa nova segunda-feira, desta nova semana nas nossas vidas, muito entusiasmado porque vou fazer uma entrevista que é permeada por muita importância, até porque é diretamente ligada à temática da entrevista de hoje, a uma das instituições de excelência do Estado do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas. E aqui comigo nós temos um dos candidatos à reitoria da UEA, que é o André Zogaib. O interessante é o seguinte: vocês já viram que a persona do André é marcada pela juventude, e isso não deixa de ser um bom sinal. Nós vamos fazer o seguinte: vamos saber do André, que é o candidato da chapa 19, entenderam? E ele veio aqui para abrir o seu coração, ele veio aqui para nos dizer, sinceramente, com toda a transparência, acerca do porquê ele decidiu ser o novo reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Bora nessa? Preste bem atenção, porque nesta entrevista, daqui a pouco, quando nós chegarmos ao final dessa entrevista, eu tenho certeza que o André disse para todos nós sobre o papel de importância que a UEA tem nas vidas, em todos os setores que tem ligação com a sociedade na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Então, André Zogaib, seja muito bem-vindo à Hora do H. E eu geralmente começo as entrevistas brifando os nossos seguidores sobre um pouquinho do mini CV do entrevistado, mas desta vez eu decidi fazer diferente. Eu gostaria muito de que você começasse essa nossa conversa nos falando justamente sobre a credencial profissional que você possui para estar nessa corrida em direção à reitoria da Universidade do Estado do Amazonas. Bem, Humberto, primeiramente, obrigado pelo espaço. Tá? Aqui o teu portal ele tem muito acesso, é muito bem visto, muito bem aceito pela sociedade, então isso dá muita credibilidade para tudo que a gente vai discutir aqui. Então, não teria como não agradecer e dizer que o André Zogaib ele é administrador de empresas com habilitação em comércio exterior, é administrador público formado pela Universidade do Estado do Amazonas, ou seja, eu sou egresso da primeira turma de administração pública da UEA, sou ex-aluno com muito orgulho, então eu pude viver a UEA sobre aspectos diferentes, primeiro como discente e depois como docente. Também sou advogado, especialista em administração pública, mestre em administração pública e doutor em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalho com pesquisa na área de planejamento governamental e orçamento público há mais de 14 anos. Né? Fui coordenador de mestrado em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos, porque a gente entende que segurança pública não é tiro e porrada e bomba, então é bom que a gente explique isso, até que nós nos posicionamos com relação a como a gente pensa a segurança pública, como disciplina, como ciência, né, para a resolução dos conflitos sociais. Né? Então a segurança pública, para o nosso grupo, né, é algo que fala sobre o uso progressivo da força do Estado, né, é algo que fala sobre medidas preventivas como solução, tá, e não como mero paliativo. Na verdade, a gente sabe que os investimentos em segurança pública eles são muito mais eficientes, eficazes e efetivos quando feito primeiramente em educação, em saúde e em economia.
né? Então a gente vem pesquisando isso já de longa data e é bom falar sobre isso porque eu tenho vários artigos publicados sobre essa temática, né? E dizer também que eu fui praticamente muita coisa lá na universidade. Comecei como monitor de informática na época que eu fui aluno, né? Fui coordenador de curso logo após o ingresso, tenho 14 anos de casa, né? Só com doutorado já são 8 anos de doutoramento. E aí eu pude assumir cargos que são privativos de professores doutores, como coordenação de mestrado, coordenação de projetos de pesquisa, que são privativas a doutores. Nós também tivemos a oportunidade de coordenar os sistemas de ingresso da UEA, quando na ocasião houve a implementação do sistema de ingresso seriado, o SIS, né? Porque a UEA tinha absorvido o SAIS da antiga UTAM, que era só para os cursos de engenharia. Então nós participamos de todo o processo de implementação de um sistema seriado, à semelhança de como acontecia na UFAM o PSC, o Processo Seletivo Simplificado. Nós implementamos o SIS naquela ocasião, que hoje é um dos sistemas de ingressos mais reconhecido pela sociedade amazonense, por absorver de maneira seriada os jovens, avaliar de maneira seriada os jovens da nossa sociedade. Fui coordenador de cursos de pós-graduação em geral, de cursos de especialização, também fui coordenador de qualidade da ESO, né? E fui pró-reitor 2 vezes. Primeiro pró-reitor de planejamento, onde na ocasião nós trabalhamos e fomos responsáveis diretos pela implementação do nosso atual PCCR, e fui pró-reitor de extensão e assuntos comunitários, onde nós fizemos uma gestão humana, participativa, respeitosa, em que ampliamos os RUs tanto na capital como no interior do estado, ampliamos as casas do estudante para que mais pessoas tivessem acesso. Dentro do RU, nós possibilitamos que os técnicos administrativos pudessem ter acesso ao RU. Então, essa é um pouco da história do André Zogaib dentro da Universidade do Estado do Amazonas. André, se você encontrasse uma pessoa que soubesse muito pouco sobre a UEA e a você fosse pedida uma explicação para o entendimento dessa pessoa, sobre um maior entendimento dessa pessoa, sobre a UEA, como é que você traduziria nesse momento a UEA? Como você define a Universidade do Estado do Amazonas neste momento de muita importância na sua vida, que está pleiteando ser o novo reitor da instituição? Falar sobre a UEA é falar sobre algo que me apaixona, né? Algo que me motiva, algo que está diretamente relacionado com a minha vida. Eu não teria conquistado muita coisa do que eu conquistei na minha vida se a UEA não tivesse sido criada em 2001. Então, a UEA hoje, inclusive, ela é a menina dos meus olhos. É uma universidade jovem, mas já adulta, madura, e que precisa se consolidar ainda mais, principalmente no cenário internacional e no cenário nacional também, com relação à pesquisa científica. Então, foi uma universidade que cresceu muito, mas que agora precisa se estruturar. Então, nós somos a maior universidade multicamp do país, mas nós precisamos estar entre as melhores, tá? Então, isso é claro, eu não quero dar aula de economia básica nem de administração financeira, mas se você pegar um livro de economia básica, as primeiras palavras são: os recursos são limitados e as necessidades são infinitas. Então, a gente tem um orçamento grande, mas que é um orçamento limitado. Eu falei em uma outra ocasião sobre cortar gastos. Eu não falei sobre cortar investimentos, Humberto. Os investimentos, inclusive, precisam aumentar. Agora, para que eles aumentem, a gente tem que usar o orçamento da universidade com muito mais consciência, com muito mais gestão, com muito mais dedicação, com zelo, tá? E usar o orçamento de forma científica, para que nós tenhamos a oportunidade de aplicar esses recursos da melhor forma possível para garantir um ensino de qualidade, tá? Para que nós garantamos também o lado humano da gestão e possibilitemos que a universidade, os servidores da Universidade do Estado do Amazonas, sejam eles técnicos administrativos ou professores, tá? Tenham segurança jurídica e segurança financeira com relação ao plano de cargos e salários e aos benefícios que nós pretendemos implementar. A mesma medida que nós fizemos isso na Amazonprev também. Então, todas as questões, e aí eu faço até sugiro aqui, né, que as pessoas entrem em contato com os servidores da Amazonprev e perguntem como foi que nós fizemos a gestão das pessoas lá, se elas estão ou não satisfeitas.
Então, isso só foi possível porque ninguém faz gestão sozinho, Humberto. A pessoa bater no peito e dizer bem assim, fulano não resolveu aqui porque não falou comigo. Isso não existe. Nós temos que institucionalizar a gestão, né? Porque até pessoas que eu não conheço, elas precisam ter os seus direitos salvaguardados e protegidos pela instituição. Tá? Então é nesse sentido que a gente vai buscar trabalhar. É por isso que a nossa chapa ela tem 3 pilares fundamentais, que é a gestão, que nós temos que trabalhar a gestão de forma coerente com a participação das pessoas, por isso que ela tem o segundo ponto, que é a participação, e sobretudo o respeito. A gente quer tratar as pessoas com respeito, com dignidade e fazer uma grande mudança na Universidade do Estado do Amazonas no sentido de nós buscarmos qualidade. Por conta disso, como eu expliquei em um outro episódio, né, nós temos que trabalhar novas fontes de financiamento. Financiamento, gente, para a universidade, só para entender, porque não é buscar financiamento como se busca na ALCA, no FMI, não é isso. Não é pedir dinheiro emprestado para pagar a prazo. Tá? Quem fala isso não entende nada de gestão pública. Quando a gente fala de fontes de financiamento, são as fontes de recursos necessárias para que a universidade subsista. Hoje nós temos uma fonte de financiamento que é o Distrito Industrial do Estado. É a única fonte? Que é a única fonte. Os recursos de P&D, por mais volumosos que eles sejam, de PDI, na verdade, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, tá? Eles são recursos que são pontuais e incidentais. Eles não conseguem resolver os problemas institucionais da universidade. Tá? Por mais P&D que eu tenha dentro da universidade, eu vou sempre trabalhar de forma pontual. Outra coisa, a universidade ela não tem sequer hoje capacidade de absorver muito mais projetos de P&D, porque nós temos um limitador, que é a quantidade de professores. Os professores ficam limitados a receber projetos em função da sua carga horária, por exemplo, justamente para que eles se dediquem às atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Agora, candidato, você falou há pouco que há um problema de estrutura, que a universidade precisa de uma melhor estrutura. E de que forma e onde essa estrutura ela não tem sido eficaz ou suficiente, além dessa questão dos professores? Que tipo de estrutura a universidade precisa para estar entre as melhores, porque você acaba de dizer que ela não está ainda entre as melhores universidades. Então, o que é preciso para que ela entre nesse grupo de melhores universidades? Hoje nós temos um capital humano fantástico na nossa universidade. Eu digo, Humberto, que nós temos hoje muitos professores com capacidade de pesquisa, de inovação e de gestão, inclusive para serem reitores da universidade também. Então, nós temos que usar esse capital humano que nós temos da melhor forma possível para que nós consigamos desenvolver não só a universidade, mas que a universidade tenha condições de dar um retorno social. Não é? Mas para que isso aconteça, nós precisamos do mínimo. Tá? E muitas escolas hoje não têm o mínimo. Por exemplo, curso de engenharia naval foi criado em 2013 e até hoje só tem 6 professores no quadro. Quantos precisam? Nós precisaríamos pelo menos, Humberto, para o curso rodar tranquilo, pelo menos de 12 professores, pelo menos do dobro. Então eles estão atuando com a metade. Com a metade. E aí, dentro dessa perspectiva, acaba-se usando professores voluntários que, por razões óbvias, não receberem salário da universidade. Né? Tem aquela primeira experiência na docência, não tem aquele compromisso ainda por não receber o salário no final do mês. Então, não dá para formar alunos, não dá para ter um curso funcionando só com professor voluntário, é isso que eu quero dizer. Uhum. E nós precisamos de uma infraestrutura básica. E qual é essa infraestrutura? Para os laboratórios funcionários, depende de cada curso. Então, por exemplo, o curso de Engenharia Civil, que é um curso antiquíssimo da universidade, porque ele é anterior ao UEA, ele é da antiga UTAM, hoje os laboratórios estão sucateados. O curso de engenharia aqui... Essa é a realidade hoje dos laboratórios... da maioria dos laboratórios da universidade. UEA estão sucateados. Exatamente. E nós precisamos justamente fazer uma boa gestão de recursos para que nós tenhamos o mínimo dentro desses laboratórios. Candidato, me diga uma coisa. Você acaba de dizer que existe apenas uma fonte de recursos para a UEA, que é as fábricas, né, do Distrito Industrial. Via tributação. Via tributação exatamente. Das fábricas do Distrito Industrial de Manaus. E de que forma? Qual é o planejamento da sua chapa para que esses investimentos, quer dizer, para que os investimentos
passem a ser plural e não não singular, como é agora, somente de uma fonte, que é o Distrito Industrial. Qual é o projeto que você está apresentando para a comunidade de docentes e discentes da UEA, para que efetivamente venha a ter os investimentos para poder tirar os laboratórios do sucateamento? Não só os laboratórios, Humberto, mas também, por exemplo, se você for ao interior, a gente tem visitado os municípios e tem percebido que a infraestrutura de muitas unidades do interior são precárias. Inclusive tem curso funcionando no interior que não tem nem laboratório. Uma coisa é você ter um laboratório que minimamente ali está funcionando e é sucateado. Outra coisa é que nem laboratório tem. Então existem muitas áreas que precisam de desenvolvimento na UEA que estão completamente estagnadas? Sim, por exemplo, o curso de Engenharia Civil em Parintins foi um curso recém-criado que não tem laboratório. Não dá para fazer um engenheiro só com teoria. Mas é falta de recursos, é isso? Na verdade, nós precisamos otimizar os recursos, é isso que eu digo. Tem uma unidade da UEA funcionando. Então tem recurso. Na verdade é assim, Humberto. Nós temos que captar mais recursos para fazer mais coisas. Como eu disse. Para poder avançar. Hoje, com o que tem, a gente já consegue avançar fazendo boa gestão dos recursos, dos gastos da universidade. Uhum. Mas nós precisamos captar mais recursos. E a gente trabalha com novas fontes de financiamento. Não é financiar mais uma vez. É possível, porque até agora parece que essas fontes não foram utilizadas, novas fontes. Na verdade, não se buscou novas fontes de financiamento. Se buscou, né? E a gente quer entrar nessa seara de pleitear junto ao governo do estado, junto aos recursos que são passados, porque a UEA está no interior. A UEA tem algum tipo de financiamento por parte do governo estadual? Ou é apenas essa fonte do distrito que abastece financeiramente a instituição? Essa fonte ela entra no erário, então ela passa pelo governo do estado, tá, via Cefaz, e cai na fonte 116, que é o número da fonte da UEA. Mas isso aí é só um trâmite legal, né? Exatamente. Da fonte para a universidade. Para a Cefaz e para a universidade. Mas outras fontes não existem. Não tem. Quando se faz necessário, o estado ele pode suplementar por meio da fonte 100. Tá? Mas em regra não, é só a fonte 116. Mas aí em caráter de emergência. Exatamente. Então o que a gente quer, por exemplo, trabalhar com recursos, e aí a gente tem que criar um projeto de lei, estruturar, mandar para a Assembleia para ser discutido, explicar, né, da nossa ideia, por exemplo, de minimamente ter uma condição de recurso via FTI, via FMPE, que é o Fundo da Micro e Pequena Empresa, porque a UEA tem essa capacidade de estar no interior, de desenvolver o turismo no interior, de trabalhar com a questão da micro e pequena empresa e do desenvolvimento econômico por meio da educação. Então, é buscar auxílio nesse sentido para que nós tenhamos sim mais recursos e possamos fazer ainda mais. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido de buscar essas fontes de financiamento. Os municípios podem colaborar, eu sei que é pouca arrecadação, mas o pouco que se tiver para a universidade já ajuda muito. Eu vi, por exemplo, que com a candidata, a vice-reitora, né, que é a sua parceira de chapa, eu vi que vocês estiveram no interior conversando, né, com a comunidade da UEA. O que eles estão dizendo? Qual é a fala dessas pessoas, dos docentes, dos discentes no interior do estado? Como você, como candidato a reitor da Universidade do Estado do Amazonas, hoje classifica a realidade da UEA no interior do estado? Bem, o interior do estado do Amazonas, né, eles têm uma fala no sentido de que o sentimento deles é que para o interior vai só o que sobra, porque a infraestrutura no interior ainda é pior do que na capital. Tá? Salvaguardado uma unidade ou outra no interior. E quando diz só vai o que sobra, está falando de recurso. O sentimento que se tem no interior é isso. Por quê? Existem problemas infraestruturais com telhado, com goteira, com questões básicas, inclusive para a salubridade do local. Claro. Né? E de outras questões, laboratórios muito pequenos, com poucos recursos, sem muitos equipamentos, que dificultam o processo de ensino-aprendizagem dentro da academia. Quer dizer, é uma situação meio incômoda, então, no interior? É muito incômoda. E o sentimento das pessoas é esse. Tá? O da maioria das pessoas, pelo menos que nós conversamos, é esse. Então, o que a nossa chapa se propõe? A justamente fazer isso, Humberto. Analisar o orçamento, discutir o orçamento de forma participativa. Esse vai ser o seu primeiro passo? Vai ser o nosso primeiro passo, porque a gente precisa organizar a casa, principalmente com relação a procedimentos, processos, trabalhar de forma transparente. Nós precisamos trabalhar de forma transparente, eu venho dizendo isso desde o início da campanha.
Da mesma forma como nós fizemos na Amazon Prev. Está faltando transparência hoje? Nós precisamos ter muito mais transparência. Existe um índice de accountability, né, que é o termo utilizado para transparência na administração pública, para os gastos públicos, que nós conseguimos avaliar o nível de transparência. Eu preciso medir esse accountability da OEA, mas eu te garanto que ele é muito inferior ao accountability que tem, por exemplo, na Amazon Prev. E sem accountability existe um travamento, então, não é? Existe porque assim, as pessoas precisam saber claramente como os recursos da universidade estão sendo gastos. Então, é um recurso que vem das indústrias, que vem do polo industrial, mas que é para toda a sociedade. O senhor está dizendo, então, que a transparência hoje é parcial? Eu estou dizendo que nós precisamos melhorar muito o nível de transparência para que nós cheguemos a nível de transparência satisfatório, Humberto. Aquilo que a sociedade deseja, o que a comunidade deseja. Nós temos que trabalhar com participação e respeito. E a participação e respeito também passa por esse accountability, por essa transparência. Então, assim, o que a gente quer? De verdade, fazer uma boa gestão com a participação das pessoas e entregar resultado para a sociedade. A universidade não pode virar de costa para a sociedade. A universidade tem que saber trabalhar com o setor público, com o setor privado, com o terceiro setor. A universidade tem que estar dentro de um ambiente de interlocução que não fique fechado ou adstrito somente a algumas pessoas. É essa a situação hoje? Ou somente alguns grupos sociais. Bem, a principal reclamação hoje que a gente ouve é exatamente essa, que nós temos que ampliar a participação de todos os grupos na universidade, tá? Para que todo mundo possa ter acesso à informação. Por exemplo, outra coisa, com relação à gestão, nós temos que estabelecer claramente o fluxo dos processos, porque não tem mapeamento de processo. Uma pessoa analisa um determinado processo e diz, olha, isso aqui tem que ir para o setor tal. Chega no setor, o setor diz, olha, isso aqui tem que ir para o outro setor. Que chega no outro setor e diz, não, isso aqui não é comigo. E aí o processo acaba tomando caminhos... Isso tudo tem a ver com gestão. Tem a ver com gestão, porque não tem essa clareza. Não tem isso definido de forma precisa. Por exemplo, quanto tempo um processo deve, no máximo, demorar em cada setor? Não tem isso hoje na Amazon Prev, ou na UEA. Mas como nós fizemos na Amazon Prev, você dá a entrada no processo de aposentadoria e pensão, você sabe. Claro, tem as exceções, mas em regra, essa é a regra. Você sabe quanto tempo o processo vai passar em cada setor. Quer dizer que a Amazon Prev é, sim, a grande escola para demonstrar aquilo que deu certo lá e que pode ser utilizado também na UEA e vai dar certo lá. É essa a ideia? Exatamente. Nós transformamos a Amazon Prev no melhor instituto de previdência do país entre os estados da federação, Humberto. Então, é claro que é uma boa experiência em gestão pública. É óbvio, por exemplo, nós temos o melhor arquivo do estado do Amazonas dentro da Amazon Prev, tá? Isso é gestão. Não é porque eu quero competir em ter o melhor arquivo do estado, não. Mas eu preciso ter um bom arquivo para que os processos tenham maior celeridade. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, nós temos que trabalhar a gestão de forma científica. E a gestão não tem a ver, em termos da sua eficácia, com um grande número dentro da UEA, um número menor dentro da Amazon Prev, para ver o domínio, o controle total das ações e logicamente, avaliação de resultados. Não tem a ver com o tamanho, na verdade. Não tem. Não tem a ver com o tamanho. Tanto é que tem órgãos públicos enormes, né, empresas gigantes que implementam bons modelos de gestão, independentemente do tamanho. Entendo. Né? Uhum. O que a gente precisa fazer, de fato, é a gestão. Isso não é uma crítica ao fulano, ao cicrano, ao beltrano. Todos nós somos amigos, todos nós queremos o melhor para a universidade, todos nós pensamos a UEA, mas o diferencial dessa chapa é de saber trabalhar com a administração pública. É de ter pessoas envolvidas conosco que construíram esse projeto a várias mãos. Não é um anseio do professor André Zogaib. Tornou-se um anseio de diversos professores que nos procuraram para que nós fôssemos ali, não uma oposição, mas que nós fôssemos uma via para mudar esses cenários dentro da universidade. Uma via para construir essas alternativas. É isso que vocês são. E é isso que nós somos. Tá? Nós não vamos aqui crucificar ninguém, Humberto, jamais, porque a eleição acaba dia 23, na próxima quarta-feira. Na quinta-feira, todos nós continuaremos sendo professores da mesma casa e buscando a mesmíssima coisa. E vão continuar no mesmo barco, na mesma viagem. Todo mundo no mesmo... Não adianta eu dar um tiro no piloto do avião, não. Porque vai morrer todo mundo. Uhum. Então não é isso.
tá? Seja ele quem for o piloto, tá? Todas as gestões têm, e aí eu digo sempre, você sabe disso, eu vim aqui em outra ocasião falar sobre a Amazon Prev, e eu tenho total respeito por todos os meus antecessores, tá? Inclusive nós os premiamos pelos trabalhos relevantes que eles promoveram na instituição. Todo mundo contribuiu de alguma forma. Todo mundo que passou na UEA também contribuiu de alguma forma. Então, a despeito das nossas críticas com relação ao que pode ser melhorado, tá? A gestão atual também promoveu melhoras na nossa universidade, né? E isso precisa ser dito. Agora, do jeito que está, a gente não pode continuar. Do jeito que está, nós estamos fadados a um continuismo que prejudica o trabalho de diversas pessoas. Professor, qual é hoje, na sua opinião, basta um grande gargalo, um grande calcanhar de Aquiles da UEA que precisa ser atacado imediatamente? Organização. Hoje nós precisamos reorganizar a universidade. Mas não é a cabeça do professor André Zogaib que vai definir sozinha como é que vai funcionar esse processo de organização. Nós precisamos discutir isso, como por exemplo, eu digo que falta muita discussão na universidade, por isso que falta transparência. Vamos falar de cidade universitária, que é um tema espinhoso? Vambora. Olha só, eu estou trazendo à baila um assunto que muita gente foge. Para onde foram os 100 milhões de reais gastos na cidade universitária? Por que aquilo não foi amplamente discutido com a comunidade acadêmica? Essa é a pergunta de $1 milhão. Por que ir lá para aquele local? Por que tinha que ser ali naquele momento? Será que a comunidade estava disposta a ir para lá? Não estava. Tanto é que aconteceram uma série de manifestações. Hoje, foi uma equipe do curso de Engenharia Civil dar uma olhada na obra novamente lá. O que eles viram? Dinheiro jogado fora, Humberto. A selva está cada tá vez tomando mais, conta e, né? assim, as estruturas construídas naquele local, elas ficaram expostas às intempéries climáticas. Isso chega a ser vergonhoso, não chega? Muito. Professor André? É triste, Humberto, de verdade. Porque era um recurso, tá aí, que poderia ser gasto na construção e manutenção da universidade. E isso nós estamos falando aqui, e é preciso deixar bem claro, né? Ainda hoje eu conversava sobre isso, eu fiz um comentário na CBN sobre isso, é que não existe dinheiro público, o que existe é o dinheiro dos contribuintes, né? Quer dizer, nós estamos falando aqui de uma estrutura na qual despejaram o dinheiro dos contribuintes. Eu, você, todo mundo. E hoje o que a gente vê lá, ninguém quer falar a respeito, todo mundo corre. E agora, tem alguma coisa, professor André, que se possa fazer para que se recupere o mínimo dessa atitude inconsequente, irresponsável, que hoje nós temos ali milhões de reais jogados, abandonados dentro da natureza? Bem, infelizmente, Humberto, o que está construído lá vai ser perdido. Porque não tem jeito aquilo lá, né? Assim, ficou sujeito às intempéries climáticas, pegando sol, sim, pegando chuva. Sim. A parte da estrutura, das ferragens, está toda comprometida. Quanto foi colocado ali dentro, professor? Aproximadamente 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Quantas assim, escolas, hein, a gente poderia ter construído com esse dinheiro? Olha, 120 milhões de reais é o orçamento, por exemplo, de uma secretaria como o CETAM. É mesmo? Para funcionar durante um ano. Então, quando eu falo isso sobre... torna ainda mais grave isso, né? Quando eu falo sobre cortar gastos, é nesse sentido, Berto. Nós precisamos acabar com desperdícios que acontecem dentro da universidade, para que nós direcionemos os recursos, porque, a grosso modo, nós vamos trabalhar com novas fontes de financiamento para a universidade, claro, mas, a grosso modo, quando nós formos assumir a gestão, a gente não vai estar com esse recurso disponível, porque nós ainda vamos buscar trabalhar isso de maneira discutida com a comunidade. Tá? E discutida também com os setores públicos envolvidos nessa questão. Então, o que a gente vai ter é um orçamento limitado que precisa ser bem utilizado. Nós precisamos usar esse orçamento com parcimônia, né? E com metodologia. Não dá para gastar dinheiro da universidade, do contribuinte, né? Dessa forma. Então, a nossa crítica é nesse sentido. Eu sou candidato a reitor porque eu quero mudar essa situação. Eu quero mudar com a ajuda das pessoas. Ninguém faz gestão sozinho. E eu fui procurado por um grande grupo de docentes que está mobilizado nessa chapa, que construiu esse plano. E foram muitas pessoas da capital, do interior, de todas as escolas, que somaram esforços, envidraram esforços para que nós avançássemos nesse sentido da mudança. Então, assim, discutir isso tecnicamente é muito interessante
para a construção mesmo da nossa universidade, da universidade que nós queremos para mais 21 anos. Me diga uma coisa. Eu vou criar uma situação hipotética aqui, tá bom? Dia 23 de março, você, professor André Zogaib, é eleito reitor da Universidade do Estado do Amazonas, ok? Aí a gente marca uma entrevista para dezembro do ano que vem, tá bom? Dezembro do ano que vem. O que você gostaria, professor, nessa entrevista, duas coisas que você gostaria de me dizer sobre o que você conseguiu introduzir de mudança em tão curto tempo? Vamos lá. Primeiro, Humberto, eu queria... É hipotético, tudo aqui é hipotético, tá? Mas, se Deus quiser, Humberto, isso vai acontecer. Ok. E eu vou estar aqui para te dar... Eu gosto de olhar nos olhos das pessoas e Muito falar bem. o que eu penso. Porque eu gosto de voltar para casa e ter a sensação do dever cumprido. Tem gente que não prega um prego no sabão e diz, estou saindo com a sensação do dever cumprido. Eu gosto de me esforçar muito, tá? Para sentir essa vontade, esse sentimento mesmo de ter cumprido com aquilo que eu fui destinado a fazer. Então, o que eu quero é poder voltar aqui daqui a 1 ano e meio e te dizer, Humberto, a gente conseguiu melhorar a infraestrutura de laboratório, a gente conseguiu melhorar a infraestrutura predial, nós conseguimos melhorar os indicadores de qualidade dos cursos, nós conseguimos implementar mudanças significativas na vida das pessoas que trabalham na universidade, com relação aos benefícios que foram pagos para os nossos servidores, tá? Com a qualidade de vida, o grande programa de qualidade de vida que a gente quer implementar para cuidar da saúde do servidor, sobre diversos aspectos, inclusive sobre a saúde mental. Então, assim, esse é o sentimento que eu quero, Humberto, pelo menos ter iniciado esse processo de mudança, tá? Que eu acredito que em 1 ano e meio a gente já consiga sentir alguma coisa. Quantos anos de mandato? São 4 anos de mandato. 4 anos de mandato. 4 anos de mandato. Professor, eu vou entregar para o senhor esta câmera aqui para que você se dirija a todos os eleitores da UEA e dizer para eles, assim, do olho no olho, como você falou, olho no olho ali, que tem muita gente lhe vendo nesse momento. Milhares de pessoas estão lhe vendo com muita atenção e prestando muita atenção ao que está sendo dito aqui nessa nossa conversa. Qual é a sua maior declaração que você quer que as pessoas acreditem e absorvam como a sua grande verdade e essência dessa missão que você está se predispondo até o momento a assumir, a missão de ser o próximo reitor da Universidade do Estado do Amazonas? Bem, meu amigo, minha amiga, nós somos o UEA, nós pensamos o UEA, nós respiramos e vivemos a Universidade do Estado do Amazonas. O que eu quero é poder contar com o teu apoio para que nós sejamos juntos os agentes de mudança necessários para transformar e elevar o patamar da nossa universidade para termos a melhor qualidade possível. Não adianta ser a maior universidade multicamp do país. O que adianta é nós sermos uma universidade de qualidade. E é por isso que eu estou aqui, para contar com teu apoio, para contar com teu voto, para que no dia 23 de março nós consigamos começar a implementar essas mudanças, para que esse dia fique registrado na história, como o dia em que nós demos uma guinada na universidade para a melhoria da qualidade do ensino, da educação e do desenvolvimento sustentável do nosso Estado. Agora, eu só posso fazer isso com a tua ajuda. Primeiro votando na chapa número 19, que é a nossa chapa, a chapa da mudança número 19, no dia 23. E depois ajudando a gente a implementar todos esses processos durante a gestão, que com certeza, Humberto, vai ser uma gestão de qualidade. E outra coisa, ninguém vai perseguir ninguém. Não é porque as pessoas, por exemplo, uma ou outra pessoa votou na chapa 22 que ela vai ser perseguida, tá? Nós vamos fazer uma gestão institucional. A chapa 19 vai fazer uma gestão institucional. Nós vamos fazer uma gestão para todos dentro da Universidade do Estado do Amazonas. Professor André Zogaib, muito obrigado pela entrevista e que a vitória possa, devido a todo esse esforço que vocês estão fazendo, todos vocês da chapa 19, que a vitória possa, ou queira, dia 23, sorrir de forma bem
bem agradável e positiva para vocês. Amém. Parabéns. Obrigado, Parabéns por essa luta, que eu sei que é uma luta. E a gente já tem um encontro marcado, se dia 23 essa vitória sorrir para vocês, em dezembro, tá bom? Tá combinado. E as perguntas, como a entrevista está aí gravada, as primeiras 4 perguntas já estão prontas ali. Eu vou dizer, olha aqui, vamos à primeira, tá bom? Obrigado, Boa Humberto. sorte a todos vocês. Boa Obrigado. Sorte. Bem, minha gente, por hoje é só. Mas antes eu preciso dizer para vocês uma coisa. Depois de amanhã, o candidato da chapa 22 estará aqui para se expressar da mesma forma que o professor André Zogaib se expressou. Tá bom? Boa semana para todos. Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece.